Não sei vocês, mas fiquei com calor só de observar essa paisagem. Em algum tipo de cativeiro, um homem com pinta de soldado, referindo-se ao outro como professor, lamentava por terem acabado daquele jeito. O professor disse para que ele não dissesse aquilo, e que na verdade, ele foi o culpado por tê-lo feito vir o resgatar. Mas o loirinho, que parecia ter saído de uma campanha do Street Fighter, não parava de pensar em como tudo poderia ter sido diferente, se não tivessem sido traídos pelo informante. Todas as informações que lhe foram passadas eram falsas e ele não conseguia conter sua frustração. Enquanto o loirinho refletia quieto, alguém achou a cal parada demais, e enxotou mais uma pessoa para dentro da sala, e como podemos ver, ele tá mal mas passa bem. De primeiro momento, o agressor está fazendo cosplay de Senhor das Trevas, e logo em seguida, sexta-feira 13. Com certeza ele pratica bastante suas entradas dramáticas. Finalmente é revelado o rosto do agressor enquanto ele saía da sala, satisfeito com o que fez ao outro rapaz. Eles são deixados sozinhos novamente, quando o loirinho diz que aquelas pessoas estão apenas brincando com eles. O recém-chegado pergunta se o loirinho está bem, e daí descobrimos que o loirinho é um tenente. E como o tenente há poucas ideias, já manda um curto sim e pergunta sobre o resto das tropas, mas o recém-chegado não fazia ideia do paradeiro deles, e cogitou que talvez estivessem em algum outro lugar. De repente, ouviram a porta ser aberta, deixando-os com o botico mais fechado que cofre nacional. O agressor estava diante dele novamente, com uma feição que dizia: "Fui torturado por 1000 luas e ainda achei soft." Nossos camaradas ficaram ainda mais confusos quando o agressor caiu desacordado, muito provavelmente morto, e atrás dele estava a figura de mais alguém. Eis que nos é revelado ser um soldado, altamente equipado, com um manto na cabeça expondo apenas os olhos. O loirinho questionou sobre sua identidade e ponderou na possibilidade de ser um coreano. Para falar a verdade, o loirinho tinha certeza de ser um coreano, e eu também teria essa certeza após presenciar sua aura descarada de protagonista. Sem enrolação, o prota, quero dizer, o soldado misterioso, disse que veio para resgatá-los e pediu para trazerem os outros e segui-lo. Eles saíram às pressas pelos corredores da instalação, e a trilha de corpos no caminho fez o loirinho se perguntar como não conseguiu ouvir nada do que aconteceu. Ele questiona o soldado misterioso, que eu tenho certeza ser o protagonista, de qual divisão ele é, e quantas pessoas estão envolvidas na missão, mas o soldado misterioso diz que não pode contar para quem trabalha e confirma ser a única pessoa naquela operação de resgate. O loirinho mal teve tempo para processar a informação quando avistou alguns inimigos mais à frente, e seu botico se viu lacrado mais uma vez. No entanto, nessa altura do campeonato, nosso soldado misterioso nem tentava esconder sua show de bolice, a.k.a. protagonismo, e se lança para cima deles mais rápido que Usain Bolt, fazendo os atiradores pensarem que estavam com cegueira porque só acertavam o nada. O soldado misterioso desarma e nocauteia o primeiro, e lança sua faca no segundo. Ele derrubou todos em poucos segundos e ficou parado olhando para o nada, a fim de deixar mais claro que ele é o protagonista. Enquanto o soldado misterioso pega sua arma e equipa um silenciador nela, o loirinho não deixava de se perguntar de qual divisão essa pessoa fazia parte, com tamanha habilidade. Então nosso jovem soldado diz que cuidará dos inimigos e pede para que eles usem suas armas apenas em uma emergência. O loirinho concorda, mas ficou incomodado por estar sendo tratado como um peso. Nosso John Wick versão 2.0 começa sua investida novamente. Querendo ser o mais breve possível, ele continua eliminando quem estiver na frente sem parar de avançar. O loirinho junto com o resto do pessoal o acompanha logo atrás. Em certo ponto, eles se deparam com múltiplos inimigos. O loirinho pensa que dessa vez o soldado misterioso precisará de ajuda, mas ele continua seguindo em direção a eles. O nosso tenente loirinho mal conseguia acreditar no que via. Estava impressionado, apesar de achar os movimentos dele responsáveis. Após ter acabado com todos em poucos segundos, o loirinho pensava que aquele soldado misterioso só podia ser um monstro. Eles conseguem sair do cativeiro, mas antes que pudessem atravessar para o lado de fora, o soldado misterioso espia os arredores e faz um sinal para pararem de prosseguir.
O loirinho questionou o porquê da parada súbita, até que olhou para seus companheiros debilitados e exaustos, percebendo que foi negligente quanto ao estado físico deles. Ele não entendia a razão de ter cometido uma falta dessa, em vista de que isso não acontecia normalmente. Ele achava que o soldado misterioso estava agindo sem pensar muito, mas pelo visto estava enganado. O loirinho analisa o pouco que podia ver do rosto do soldado misterioso, notando suas pupilas pretas. Então ele pergunta se ele era realmente coreano, mas ficou sem resposta porque, logo em seguida, o soldado misterioso diz que o tempo de descanso acabou e começa a se mover. Eles caminharam mais alguns metros e se encontraram com as tropas restantes, que até então estavam desaparecidas. Quando se reuniram, a tropa que estava no caminhão compartilhou que também foi resgatada pelo soldado misterioso. O loirinho estava muito grato e foi até ele para agradecê-lo, mas no momento em que nosso soldado misterioso, pensava em apertar a mão do loirinho, um som familiar foi ouvido de longe por eles. Sem pensar muito, o soldado misterioso gritou para todos abaixarem, e em seguida, veio a explosão. O loirinho abriu os olhos instantes depois, ferido no ouvido, mas bem. No entanto, ele não conseguia ouvir muita coisa por causa do impacto. Ele olha ao redor e confirma que seus homens estão bem. Depois começou a ouvir tiros, e quando foi checar, viu os morteiros serem eliminados. Ele achou impressionante que o soldado misterioso, mesmo depois de tudo aquilo, ainda conseguiu voltar para o combate, e ficou incrédulo quando pôde ver que, o extremamente habilidoso soldado, era só um garoto. Realmente ele não era um mercenário qualquer. Então somos levados para 6 meses depois, numa escola onde uma professora apresentava um novo aluno. Nem preciso dizer que as meninas ficaram babando pela sua aparência. E como nada é só felicidade, também vimos um hater, a.k.a. invejosos. Eis que somos introduzidos ao bendito protagonista, Yui Jin, com a maior pinta de quem chegou para bater em haters e conquistar corações. Isso foi tudo do prólogo desse manhwa muito bonito com uma história instigante e repleta de ação. Se gostou, ajude-me com sua inscrição e seu like. Deixe seu comentário falando o que achou do vídeo e se querem mais como este. Se a repercussão for boa, trarei vídeos mais longos. Obrigado por assistir, nos vemos no próximo vídeo.